Estamos online! E aí, gente, vamos continuar o nosso papo da aula da semana passada, Questões Sociais, parte 2. Aulinha pesada, eu sei, os meus alunos presenciais, Igor, brincam que eu deixo eles meio deprimidos, assim. Às vezes eu sinto que eu vou falando e vai baixando a energia, assim, gente, perdão, né? Eu tô dando aula para dividir angústias, é isso. Né? A gente tava falando sobre isso, a gente estuda, a gente começa a ficar angustiado e quer dividir. A gente vai falar agora sobre o Brasil, embora também eu não tenha deixado de falar sobre o Brasil na outra aula, falando de questões sociais do mundo, né? Como o mundo se organiza. Fica aí a sugestão, não sei se você já assistiu esse filme, já viu esse filme, documentário do Fórum de Davos? Bem interessante, assim. Não, acho que não. O fórum acontece, né, quase que, acho que anualmente que ele é, né, e aí ele une os representantes do mundo, né, não só as lideranças políticas, mas também as lideranças empresariais, e vão ali tentar discutir os rumos da sociedade. Eu acho muito interessante, assim, olhem bem, né, um conjunto de homens majoritariamente brancos definindo os rumos do planeta, né, e do meio ambiente. Acho que vale a pena, por isso que tem muito a ver com o que eu falei da aula passada, as questões, né, como a gente ainda vive esse processo bastante colonial. E aí, nesse fórum, né, nesse documentário, o documentarista até comenta que tem muitos trechos do Bolsonaro, mas porque ele ficou impressionado, né, com o comportamento. O Bolsonaro ficou ali muitas vezes sozinho, né, então ele acabou pegando alguns takes, e aí é um momento que ele conversa, acho que é o Al Gore, era um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Gente, eu não vou lembrar, a memória está fraca. E aí o cara fala, né, que está preocupado com a Amazônia, enfim, vale a pena dar uma olhada lá. Bom, problemas sociais no Brasil são muitos, a gente não deixou de discutir desde que eu entrei aqui, né, porque quando a gente fala de Enem, a gente está falando sempre de problemas sociais do Brasil, né? Eu falei na outra aula, esqueci de fazer esse gancho, quando eu comentei sobre aspectos jurídicos, né? Como é que a gente assume então um Estado com uma herança ali europeia? Isso então não é de se espantar que no registro civil, a falta de registro civil esteja majoritariamente ali ligada a pessoas que são negras, né? Pessoas que são indígenas, né? Porque esse Estado se organiza para um outro tipo de raça. Como se deu o processo de construção do Estado no Brasil? Problematize. Gênero, classe ou raça. Copiei o título do livro da Angela Davis. Você sabe quem é a Angela Davis? Se você não sabe, você vai pesquisar. Uma importante integrante do Pantera Negra, né? Ficou presa, depois foi solta, enfim. Ela tem um livro chamado Gênero, Raça e Classe, Gênero, Classe e Raça. De que modo podemos explicar as latentes desigualdades brasileiras, tá? Vamos trabalhar em cima dessas duas questões. E aí é um momento muito mais de reflexão. Travou, agora foi. De reflexão do que qualquer outra coisa. Você vai ver que, diferente da outra aula, eu trago poucas respostas e trago mais indagações para você pensar sua argumentação, pensar a sua aula. Vamos começar daqui, ó. Vou vir aqui pro cantinho para você dar uma olhada. Você vai pausar e você vai ler. Tá lendo aí? Pare aí, ó. Leu? Parou o vídeo? Beleza, vou voltar. Achei essa história em quadrinho que me ajuda bastante. E a gente está falando da literatura Guarani, né? O Guarani. A gente tem esse momento da literatura brasileira. E aí o que acontece? Qual é o rolê aqui, né? O Brasil, quando ele começa a ser pensado como Estado-nação, e aí já eu mostro um outro slide falando sobre isso, a gente precisava, né, ter um mito de criação do Brasil. Porque para a gente ter um Estado-nação, ele precisa ter uma história, ele precisa ter um mito, ele precisa ter heróis. Então, isso tudo no Brasil precisava ser criado. E aí é criado, sobretudo, por quem? É criado pela coroa, né? A coroa que está aqui, a gente tem esse fenômeno, né, que é a metrópole vem para a colônia, fugindo, né? Então você tem a coroa portuguesa do Rio de Janeiro, e aí você tem o processo de independência. Esse processo de independência também bastante singular. A gente não tem uma revolução, né? Uma rebelião de povos que vão ali tentar formar esse Estado. A gente tem, na verdade, o colonizador vindo aqui e falar, vamos formar o Estado brasileiro. Então a gente tem uma formação de Estado brasileiro que não se dá a partir da participação popular, mas se dá a partir da coroa, né, da necessidade da coroa, dos desejos da coroa, dos desejos de Portugal, né, e a partir também de uma perspectiva cultural europeia, né, formando esse país.
que o Guarani tem a ver com isso? A gente tem então na história desse livro um índio, o Peri, que se apaixona pela Cecília. E a gente vai ver ao longo da literatura, eu estou me apropriando inclusive de um texto crítico do professor Fiorin, falando sobre a literatura brasileira. Acho que foi o Fiorin, depois eu confirmo para vocês. O que eu estou falando agora vem desse artigo, e ele vai trabalhar com a gente o seguinte: a crítica literária vai ensinar isso pra gente, né? Peri, apaixonado pela Cecília, a gente vê, né, sabe que Peri então é esse indígena, o índio Peri. A Cecília tem traços de uma mulher europeia, de um português, né, de uma portuguesa. E aí você tem na construção dessa narrativa um indígena bastante submisso a essa mulher, né? O que dá pra gente pensar as alegorias disso aí, né? O que simboliza? O quanto então o indígena é inferior ao europeu e portanto é submisso. E aí a gente tem o final do livro. Tô te dando spoiler. No final do livro, eu lembro quando eu cheguei ao final, eu fiquei assim, gente, uai, por que esse final? Né? Mas depois eu fui entender lendo os textos críticos. O espaço que eles estão, a gente consegue entender ele que é Brasil, e existe então um dilúvio. Olha a intertextualidade bíblica. Um dilúvio e os dois em cima da árvore. E aí morreu então todo mundo, só sobraram os dois. Aí qual é a questão aí? Um mito de criação do Brasil. Então o Brasil nasce a partir da relação, quase que uma ideia de Adão e Eva também, bem bíblico, né? Nasce a partir do indígena e do português. Ora, tem um apagamento aí, né? Primeiro que o indígena, então, nessa história é submisso à portuguesa. Segundo que tem um apagamento dos povos afrodiaspóricos sequestrados, vindos para cá e que fazem parte também da construção desse país. Então a gente já tem um mito de criação do Brasil bastante problemático e a literatura brasileira sendo utilizada nesse processo de construção de Estado no Brasil. Então a gente vê que o processo de construção de Estado no Brasil é um processo que vai ser ali bastante racista, né? Vai inferiorizar o indígena e vai simplesmente apagar a contribuição do negro. Coloco aqui para vocês então o seguinte: o projeto oficial de criação de identidade nacional se dá a partir da hegemonia europeia, né, da construção de superioridade racial, de superioridade europeia, tá? Ainda que a gente não usasse esse nome, né, assim, racismo e tudo mais, porque a gente sabe que é um termo, perdão, datado até em certa medida. Nesse momento, perdão, gente, a gente tem a proclamação da independência e Portugal, né, lá o Pedrinho fala, pô, vamos cumprir Brasil, né? Tem um poema de Fernando Pessoa que é falta cumprir Portugal. Então é como se você vai lá, Pedrinho, e cumpre o Brasil, né? Vai lá cumprir o Brasil. A gente tem então, nesse período, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a criação de uma língua única. A gente já tinha tido oficialização lá para o Marquês de Pombal, né? Mas ali, enfim, né, o mito, a construção do Brasil precisa, a construção de um Estado-nação precisa de uma língua única e o financiamento da arte para que também tivesse a criação de heróis, enfim, a criação da bandeira. O romantismo, então, entra dentro desse processo de financiamento, um repertório sociocultural para você, né? A primeira fase, que é aquela fase que a gente chama da fase ufanista, né? É uma fase que vai ser utilizada para a construção desse mito de criação de Brasil, dessa história de Brasil. Inclusive, na época tem um concurso para quem escreve melhor a história do Brasil. Enfim, porque você precisa construir uma história também para esse estado, né? E aí não lembro se é um alemão quem ganha. Tem essas coisas assim que fica, meu Deus, né? Porque vamos pensar como é que se constrói. Você tinha lá Alemanha, Prússia, né? Você tinha os reinos. E aí a galera vai brigar, né? Tem a ver um pouco com o que eu falei da aula passada, o livro do Foucault, Em Defesa da Sociedade. A galera vai brigar e a partir dessa briga, a partir das guerras, assim, aqui agora a gente tem a Alemanha, aqui agora a gente tem a Prússia, aqui agora a gente tem a Áustria, né? Mas aí você tem ali uma construção de país que se dá a partir de uma relação do povo. Vou te dar um exemplo da Alemanha. Eu fiz português e alemão, por isso que eu acabo sabendo um pouco mais dessa história. Mas na Alemanha, por exemplo, você tem os irmãos Grimm, extremamente importantes, assim como o Lutero trazido na Bíblia, extremamente importantes para a construção da língua alemã, chamado Hochdeutsch, né, o alemão ali, o alto alemão, né, enfim, lá atrás. Eles vão então de vilarejo a vilarejo,
compilando os contos, né, ouvindo as histórias e escrevendo. E eles são extremamente importantes para a unificação da língua alemã. Percebe a diferença? Os irmãos Grimm, eles vão ao povo e aí eles compilam aquilo que o povo está falando. Eles estão, então, ajudando na integração da língua alemã a partir daquilo que o povo fala. No Brasil, não. A gente tem a imposição da língua portuguesa, tendo mais de 200 línguas coexistindo aqui no território, os povos indígenas sendo proibidos de falar na sua própria língua, por exemplo, os negros escravizados também, sendo misturados nas senzalas, é uma história que a gente sabe até para que eles não pudessem se comunicar. E aí você tem então um processo de enfraquecimento. A questão toda é que a imposição de uma língua é uma imposição da cultura. Você enfraquece os povos quando você impõe a língua do colonizador. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Então a gente tem a construção da língua portuguesa dentro de um processo de imposição, não a língua que efetivamente estava sendo falada. Os jesuítas, inclusive, num determinado momento são expulsos porque eles estão educando os indígenas na língua dos indígenas, né? Então, educando, catequizando também, impondo uma cultura na língua dos indígenas. Então, eles são expulsos em um determinado momento. A gente tem esse processo de formação de Estado-nação conturbado e impositivo, né? E a partir de uma lógica aí hegemônica, né? De uma cultura hegemônica. Então, o movimento foi utilizado também para o projeto de formação de identidade nacional, sobretudo na sua primeira fase, ufanista. Obras como a do Gonçalves Dias, Canção do Exílio e a Criação da Paisagem Típica, de José Alencar, o Guarani e a Criação do Brasil, exemplificam esse projeto. O que isso ajuda a gente a pensar? Quando a gente fala de sentimento de pertença do brasileiro, né? Quando a gente fala de uma identidade nacional bastante conturbada, bastante fraturada, com uma série de lacunas em relação ao que de fato acontece, né, nesse caldo cultural, nesse dia a dia do brasileiro, como essas outras matrizes culturais, que não só a europeia, vão ficar ali, vão passar ao largo vão ficar marginalizadas nessa construção de identidade. Tudo bem? Tranquilo? Foi aí comigo? Eu acho, inclusive, assim, além disso, né? Eu acho que quando a gente fala de temas ligados a, por exemplo, turismo, o meio ambiente, acho que eu comentei isso na aula de meio ambiente, essa ideia de que, porque é um ponto que eu esqueci de comentar, o indígena, ele vai ser considerado também esse herói, a construção desse mito, desse herói, mas a natureza também. E aí a exaltação da natureza, nesse período, na minha concepção, traz aí um problema, que é uma ideia de que aqui tudo se dá, né? Tudo que se planta se dá, igual a carta lá do Pero Vaz de Caminha. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, enfim. Então, essa exaltação da natureza traz uma herança cultural pra gente, de que a natureza ela é abundante, ela nunca vai acabar, a gente pode ficar explorando. Comentei isso lá no eixo de meio ambiente. Enfim, tudo bem até aí? Então, a gente traz um processo de identidade nacional, de construção de identidade nacional, bastante fraturado, bastante cheio de muitas lacunas e ainda dentro de uma superioridade colonial, porque afinal foi um projeto de formação de identidade de nação pensado mesmo por um povo específico. A gente não pode se esquecer, eu acho que eu não botei esse tópico aqui, mas acho que é importante falar, e isso já vai dar pra gente a possibilidade de refletir a próxima pergunta. A gente não pode se esquecer de que no pós-abolição, a gente já falou de lei de terras, lembra da outra aula que a gente falou de lei de terras? De quem há cotas raciais, que é absurdo, elas sempre existiram no Brasil, só que ela era para brancos, né? Após a abolição da escravidão, comentei isso na outra aula rapidamente, né? A gente teve um processo de embranquecimento inscrito em políticas que vão se dar no país após a abolição. A gente tem o ministro Rui Barbosa apagando os registros de negros africanos que chegaram ao Brasil, porque então você tem o desejo de apagar essa história, porque uma vez que um povo que conhece a sua história, que conhece a sua origem, ele é um povo fortalecido, né? Que conhece o seu legado, é um povo fortalecido. E aí você tem esse apagamento, você tem leis que vão fomentar a vinda de europeus
mas que vão deixar expressa aí a proibição da vinda de outros povos, incluindo os africanos. Agora a gente não quer mais, acabou a escravidão, a gente não quer mais vocês, né? A gente tem uma série de intelectuais como Nina Rodrigues, Gilberto Freire, né, construindo toda uma obra que vai ali inferiorizar essa população. E a gente tem um projeto que Abdias Nascimento vai chamar de Genocídio do Negro Brasileiro. Eu sugiro que você leia esse livro, que é um livro muitíssimo importante. Acho que devia ser um livro dado na escola, né, para a gente entender a história do país. 2 livros que me ajudaram muito a pensar esse processo de embranquecimento do país como um projeto político e um projeto em curso, na minha concepção até hoje, porque havia inclusive uma previsão, vamos fazer isso aqui, né, desse jeito, para daqui a 3 séculos, 2 séculos, o Brasil vai ser um país branco, a gente vai conseguir, né, deixar o Brasil branco. Então você tem uma série de políticas que vão deixar os indígenas e os negros, né, após a abolição ali, minguando mesmo. Aí você tem textos, eu fico irritada, né, porque é de um cinismo que a gente vê até hoje. Você tem textos dizendo assim, tá vendo como os brancos são superiores? Eles estão sobrevivendo, mas é óbvio que os indígenas e os negros estavam morrendo, porque a política da época era uma política de morte, como não é diferente hoje, né? E você tem um incentivo para que pessoas negras e pessoas brancas tivessem filhos juntas. Por quê? Porque se você pega uma pessoa negra, uma pessoa indígena e vai ter filho com branco, ela vai clareando, que vai clareando, né? Por isso que se critica a palmitagem também. Até que vai chegar um momento que aquela família já não é mais uma família negra, ela é uma família branca, porque você foi fazendo um processo de clareamento. Então isso é um projeto político, tá entendendo? Né? Quando a gente fala... Vou entrar aqui, talvez, mil perdões para quem estuda muito mais esse assunto, tá, gente? Eu vou falar também de maneira muito rasa mesmo, só para comentar e deixar o gostinho para a galera estudar, quando a gente fala sobre os relacionamentos interraciais, né? E a discussão de amor não tem cor. Gente, por favor, né? Amor não tem cor. Você tem o tempo todo um bombardeio de mensagens, né? De para quem que deve ser destinado o lugar do afeto, para quem que é o lugar da beleza. E a gente vai dizer que amor não tem cor. E aí você tem uma discussão, né? Do amor preto cura, né? Acho que ele não só... Me permitam, né, eu com essa minha cor. Minha aluna disse outro dia que eu sou vira-lata caramelo. Gostei muito da... Cara, achei a definição muito boa. Eu não sei como é que no vídeo... É porque no vídeo eu fico também muito pálida, né? Eu sou bem cor de vira-lata caramelo, tipo isso. Eu entendo também que nosso racismo é um racismo de marca. É um racismo que a gente chama de fenotípico. Então eu sou lida como branca. Mas eu sou filha de uma família interracial. Eu discuto um pouco isso até na tese, né? Como o processo da família da minha mãe se dá também dentro de uma lógica de embranquecimento, né? Como você escuta, não sei se vocês já ouviram esses termos, né? Vai limpar o útero. Já ouviu essas coisas? Infelizmente já. Isso é muito racista, né? Vai limpar o útero. Vai clarear a família. Olha o cabelo aqui, ó, puxou, tá no pé na cozinha. De um lado puxou o pai, de um lado puxou a mãe. Isso tudo é projeto político, gente. Isso não é amor, né? É isso, assim, para ser mais clara, talvez você vai estar me ouvindo, as pessoas me acham radical, Igor. Mas assim, é um projeto de embranquecimento, né? Então, para você, e um projeto que começou lá no pós-abolição. A gente, então, tem uma identidade cultural bastante pautada nesse projeto de embranquecimento. E eu acho que faz parte desse projeto, aí é uma hipótese que eu levanto, né, que é assim... Não deu certo tanto não, né? Tanto que a maioria da nossa população, aí a gente tem... Ih, travei. Foi? A gente tem uma... Deixa eu te dizer também, travei de novo, voltou? Deixa eu te dizer de onde eu tô partindo. Falei que o Genocídio Negro Brasileiro me ajudou muito, o livro da Abdias Nascimento, e Rediscutindo a Mestiçagem, Kabengele Munanga. Sugiro muito que vocês leiam, se vocês tiverem a chance, ou busquem coisa dessas duas pessoas, né, essas obras. Mas tem um texto, eu esqueci o nome do autor, tá, gente? Depois vocês podem me cobrar. Eu li até pro doutorado, é Antônio alguma coisa, esqueci. Ele vai mostrar como que houve uma mudança da declaração do censo no IBGE, né? A população negra se declarava muitas vezes assim, marrom bombom, não tem essas coisas, mulato, enfim. E aí a gente tem um momento, na década de 90, que o povo brasileiro começa a ter
me parece mais letramento racial. E aí o IBGE vai lá, né, fazer as pesquisas, eu sou negro, eu sou negra, né? E aí você consegue ter uma composição hoje de Brasil que vai mostrar, né, que a população negra é a maior parte da população brasileira. Acho que isso, assim como as cotas raciais, acho não, né? O texto inclusive fala, uma conquista do movimento negro discutindo a questão aí, né, do letramento racial, né? As pessoas na minha família que são negras foram muitas vezes chamadas de morena. E aí hoje você tem um movimento até de pessoas, não, eu sou morena não, eu sou preta, eu sou negra. Isso tem uma relevância no campo político, né? Porque a gente está falando de construção, né, de letramento racial, de noção de coletividade, enfim. Não ter tido isso há pouco tempo atrás é parte de um projeto de embranquecimento de país, né? Que vai tentar apagar a nossa identidade, né? Esse tipo de identidade, as nossas identidades nacionais, e tentar falar que a gente tem uma democracia racial, né? Que não tem racismo no Brasil. Nosso vice-presidente falou isso há pouco tempo. O racismo a gente tem nos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem racismo. O que eu queria comentar que a minha hipótese é, nesse projeto de embranquecimento, como ele não deu tão certo, né? Você tem ainda ele em curso. E aí você tem, por exemplo, a população carcerária majoritariamente formada por jovens negros numa idade de reprodução, né? Não sei se você pensou já por esse caminho, você tem ali de 18, a população carcerária tem 18 a 40 anos, mais ou menos. Voltou? Tem de 18 a 40 anos. Você então encarcera o jovem negro no momento que ele podia ter filho, né? Olha como é que o projeto é refinado. Porque ou você ou se mata, ou se encarcera, ou se institucionaliza no manicômio, por exemplo. É a história do Lima Barreto, importante para a gente pensar, né? E aí quando você encarcera esse jovem, você não só retira esse jovem da sociedade, como você retira a possibilidade de reprodução, enfim, né? O projeto aí de embranquecimento ainda em curso. E aí a gente continua, falei para você no início, essa aula é muito mais de te jogar coisas para pensar, de te indagar, do que de necessariamente trazer respostas, mas é a ideia que você pense. Gênero, classe ou raça, de que modo podemos explicar as latentes desigualdades brasileiras? Salário do homem branco supera em até 159% o de mulher negra, diz pesquisa. Gente, cuidado com a explicação que vocês costumam dar, que é assim, são duas explicações, eu acho que acontece. Ah, mas é porque as mulheres negras estão em condições de qualificação menor. Essas pesquisas acontecem muitas vezes mostrando qualificação equiparada. Então a gente tem homens e mulheres negros e negras, né, com a mesma qualificação profissional, ganhando menos do que homens e mulheres brancas. Você tem uma pesquisa do Boys, um afro-americano, não sei de quando é essa pesquisa, gente, tem tempo, mas ele vai fazer uma pesquisa com operários brancos e negros e mostrar que mesmo dentro de uma condição socioeconômica, de uma mesma profissão, né, tendo uma mesma qualificação profissional, como existe um salário simbólico aí diferente no campo da branquitude e no campo da negritude. Ele é bastante importante para a gente pensar o branco como raça. A gente teve também... Cara, de quem é aquele texto? Patologia do Branco Brasileiro. Você sabe qual é? Esqueci o nome do autor. Texto difícil, inclusive. Eu sempre chamo alguém para ler esse texto comigo para a gente debater, porque eu queria tanto fazer um grupo de pesquisa assim para ler esse texto. Porque eu fui ler sozinha, eu precisava tanto de ajuda. Patologia do Negro Brasileiro. Guerreiro Ramos, obrigada. Guerreiro Ramos, eu tô assim, com G. Guerreiro Ramos é um dos pioneiros no Brasil, o que a gente tem registro, para estudar a branquitude. Porque quando a gente fala dos estudos raciais, a academia branca, majoritariamente, se debruçou muito sobre o negro como objeto. Essa é uma discussão de Fanon, é uma discussão muito bem desenvolvida, assim, na minha concepção, por Neuza Santos, no livro dela Tornar-se Negro, né? Mas a gente tem lá... Ah, Florestan Fernandes já falava um pouco mais... Guerreiro Ramos, em 60, 50, não lembro, ele é antiguinho. Já como um dos pioneiros. Depois a gente tem importantes nomes como Aparecida Bento, no campo da psicologia social, discutindo o pacto narcísico da branquitude. Ela acabou de lançar um livro que eu quero muito. Se alguém quiser me dar de presente, depois eu mando desse. Lia Schuckmann também, trabalhando, né, trazendo nos seus trabalhos de mestrado e doutorado
essa discussão, né, sobre o branco como raça, porque quando a gente fala de raça, a gente lembra do negro e muitas vezes quer que o negro fale sobre o racismo, né? A gente quer que a vítima fale sobre a violência que sofre e a gente não coloca o branco, que é quem reproduz, né, o racismo, quem inventou o negro dentro dessa ficção, como diz Fanon, né, ficção do negro aí, discuta sobre essa questão, né? A gente quer que o negro ensine o branco sobre o racismo que ele sofre e não que o branco se enxergue e pense na violência que ele está produzindo. Enfim, salário do homem branco supera em até 159% da mulher negra, diz pesquisa. O outro ponto que eu trago para vocês viram isso aí sendo divulgado um tempo? Tem uns 2 anos, 3. Repara, olha só. Projeto, vou vir mais para cá, vou deixar aí só para tu ver, ó. Projeto que investiga genoma dos brasileiros tem primeiros resultados. Miscigenação foi assimétrica, envolveu mais homens europeus e mulheres africanas e indígenas. Não diga, né, gente? Tipo isso. Não sabíamos, né? O que então a gente vai perceber? Herança mitocondrial materna, a divisão, a herança do cromossomo Y, herança paterna. Gráfico mostra os vários níveis de miscigenação da população brasileira. O que será que aconteceu no Brasil? Como é que a gente pode chamar esse fenômeno de estupro, né, gente? A gente sabe que ao longo da história do Brasil, a gente tem essa triste história, né? É importante, às vezes os alunos falam assim, Juliana, eu não sei explicar como é que chega o sistema patriarcal no Brasil, como é que chega o machismo no Brasil. Gente, tenta pensar como é que chega o sistema patriarcal no Brasil, né? Vamos tentar pensar aí. Será que são os indígenas? Será que eles viviam desse jeito aqui no Brasil? Né? Na outra aula, Igor comentava sobre a participação das mulheres, né, no Império dos Custos, né, enfim. Por que isso, né, minha gente? A ideia de que a mulher é inferior ao homem, ela também é datada e ela é territorial, né? Ela não sempre aconteceu aqui na América, ela nem sempre aconteceu em África, ela tem a ver com esses fluxos aí de exploração, de colonização. Joguei para você pensar então, né, gênero, raça ou classe e trouxe para você, ó, se tu bota um repertório desse na tua redação, até chora emocionado, ó. Conhece o Igor ri. Caiu na UERJ. Caiu na UERJ. Muito Muito bom. A Redenção de Cã, né, esse quadro de Modesto Brocos, né, Um Olho sobre Tela, Redenção de Cã, em 1895. Se você assistiu a aula da semana passada, você me ouviu falar sobre o mito de Cã, a ideia de que os camíticos, busca lá esse grupo aí, esse povo, foi amaldiçoado, né? E você tem toda uma narrativa bíblica, inclusive, para justificar o racismo, e por isso eles têm a pele negra, né? E são inferiores e tal. Qual é a redenção de Cã? Repara bem, você tem uma senhora negra, né? Descalça, inclusive. Aí a filha dela já é mais clara, repara. Aí você vai mudando também um pouco as roupas, né? Aí o bebê no colo da filha também é mais claro. E dentro de um lugar, né? Você tem um portal ali, praticamente um homem branco. Então, qual é a redenção de Cã, gente? A redenção de Cã é clarear a família. Olha o projeto aí de embranquecimento. Como é que Cã vai ficar ali, vai ter sua redenção? Quando Cã deixar de ser negro e se tornar branco, né? Olha como é que as narrativas vão circulando de diversos modos, né? Sejam verbais, sejam não verbais, para tentar, né, para continuar esse projeto, 1895, esse projeto de superioridade racial, né? E aí você tem essa obra circulando aí, a senhora negra agradecendo a Deus, né, pelo clareamento, né? Eu sou uma pessoa meio irritada com essas coisas assim. Ai, um príncipe, olha como é que é o príncipe, cabelo louro, branco. Ai, olha que filho bonito que fulana teve. Eu fico um pouco irritada com essas narrativas assim, fico um pouco bastante. Já tive algumas discussões sobre isso, porque é sempre essa hipervalorização desse arquétipo europeu, né? E o quanto isso é extremamente danoso, na minha perspectiva, para a nossa construção de sociedade. Não sei se você viu ontem, Igor, várias denúncias do Parque da Filadélfia, dos personagens que não abraçam as crianças, né? Aí tu não pode dizer eu não posso falar fogo nos racistas, né? Senão eu posso ser... Falei sobre isso ainda agora na aula do Gabriel. Foi, porque senão tu pode ser julgada e condenada, porque aí a gente fala do Pacto Narcísico da Branquitude, né? Como vai nos ensinar Aparecida Bento, né? Porque é isso.
Não sei, gente. Qual é a resposta que você dá pra uma questão dessa, se não fogo no Pois é, aí, porque é violento, né? Eu tenho um rancinho dessas discussões aí, porque as pessoas promovem uma série de violência e aí quando você responde à violência, você que é violento, né? Tem essas coisas. E aí quando a gente fala, vindo pra cá, outros dados, depois você vai pausar, peguei um dado ali, saiu em 2019, mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Aí eu volto, né, a falar gênero, raça e classe, né? Pois é. Não é muito diferente do que a gente já imagina, mas aí quando a gente lida com dados, acho que é bom pra gente, né, abrir a discussão pautado com alguma coisa ali que já fizeram a pesquisa, né? Então você vai ver o que a gente tem no Brasil, inclusive, né? A gente tem uma redução da violência contra a mulher branca, mas a gente não consegue ter uma redução da violência contra a mulher negra, né? E aí, eu já falei isso pra vocês em outros momentos, não é uma novidade, eu acho, o meu posicionamento, né? O feminismo, ele é um movimento branco, né? Então, como é que a gente consegue pensar... O livro da Angela Davis, ela traz um pouco essa história, né? As mulheres de classe média, as mulheres brancas, estão ali lutando pelo direito de trabalhar fora, mas as operárias já estavam trabalhando, né? Se a gente vem pro Brasil, as mulheres negras já trabalham há muito tempo, né? As indígenas já trabalham há muito tempo, né? Então, como é que o direito da mulher, a emancipação da mulher, e ela vai pro mercado de trabalho, essa grande vitória. Gente, por favor, né? Até pouco cansativo. Tem uma música da Bia Ferreira que eu gosto muito. Acabei de botar aqui. De dentro da perna. De dentro da perna, é isso. Olha a sintonia, a gente nem combinou. Eu gosto muito da Bia Ferreira. De dentro do AP, carro importado MacBook, você vai dizer que é feminista, entende as mulheres, né? Que pode chamar de puta, enfim, sua fala não condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai. É isso. Veja a música, é muito boa. Acho que tem um pouco a ver com o que eu tô falando aqui. A Sueli Carneiro, que na última aula você citou, Ju, ela no Mano Brown, no Mano a Mano, ela fala sobre isso, mas apontando para a questão do empreendedorismo, mostrando como o negro ele sempre foi empreendedor, mas pela questão da necessidade, não pela essa questão romântica do capitalismo. E ela falando do trabalho dessas mulheres, das baianas, que precisavam vender quitute para sobreviver numa Bahia pós-colonização. Sim. Pós-escravizada, melhor dizendo. Sim. E ela vai mostrando como é importante para a mulher negra, desde muito tempo, né? Trabalhar e lutar pela sua sobrevivência. Então, essa história de lutar por mulheres no mercado de trabalho, ela tem que ser analisada com E eu acho também, né, que quando a gente vai falar sobre, por exemplo, sororidade, né, isso é muito fácil entre as mulheres brancas porque está dentro do pacto narcísico, né? Gente, eu vou continuar dando essas aulas aqui falando essas coisas. Porque a leitura que eu faço na prática, inclusive, é que as mulheres brancas vão sempre fazer parceria com os homens brancos se o pacto da branquitude estiver ameaçado. Por isso que eu acho que a discussão racial, para mim, explica muito mais as questões brasileiras do que qualquer outra coisa, né? As mulheres, elas vão se juntar e elas vão ter sororidade até o momento que o lugar da branquitude não é ameaçado. Porque quando o lugar da branquitude é ameaçado, as parcerias são quebradas, elas não se mantêm. Porque eu acho que a discussão racial ela é bem maior. Tem uma influenciadora digital, educadora, que eu gosto muito, que é a Aquila. Não sei se você conhece, Descobrindo a História Preta. E ela fala muito sobre isso nas lives, né? Como a questão é racial e da questão racial você tem os outros ramos, inclusive a questão de gênero. Eu não sei se já comentei aqui, tem um livro de uma nigeriana, perdão, gente, eu sempre esqueço o nome, porque inclusive eu não sei pronunciar. A Invenção das Mulheres. É uma tese de doutorado maravilhosa, em que ela vai mostrar como a cultura iorubá, antes do processo de imperialismo, de colonização, era uma cultura que não tinha essa questão de gênero, que gênero é uma invenção europeia, né? É muito interessante, a gente vai ampliando essas leituras e vai entendendo as organizações, né, das sociedades, como as coisas não são naturais, gente. Por isso que eu falei assim, às vezes alguns perguntam assim, eu não sei explicar como é que vem o patriarcal. O patriarcalismo é uma herança colonial, ela não é uma estrutura de sociedade, que o livro A Invenção das Mulheres, a autora vai comentar sobre isso, né? Se você vai à sociedade iorubá, ela fala sobre isso em vários momentos, pensando até na metodologia científica. É necessário abrir mão
das ferramentas teóricas europeias que se utilizam para pensar essas sociedades, porque a gente está falando de outra coisa. E ela vai dizer assim, a lógica de organização social não é essa lógica biológica que o Ocidente se pauta. Muitas vezes ela vai dizer assim, o Ocidente vai tentar sair da lógica biológica, né, mas vai continuar explicando sociedade pela lógica biológica. E aí ela vai mostrar como tem essa invenção, essa construção de gênero. Não dá para imaginar em Madureira uma mulher branca sendo arrastada por um carro de polícia, né, gente? Por exemplo, né? Não sei se você se lembra do caso da Cláudia, só para ilustrar, né, como é que a gente tem essa organização social e como a gente tem a ideia de um corpo que pode ser sempre violado, né? E que a gente precisa... É uma ideia construída, ela não é natural, né? A gente precisa desconstruir. O Igor falou do exemplo da Sueli Carneiro, e aí não tá saindo da minha cabeça, eu vou falar, porque a minha cabeça tá mandando de falar, a história da Luísa Marim, né? A gente vai ouvir o Samba da Mangueira, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, como é que eu perdi até a letra? Marins, Marielles e Malês, né? Luísa Marim foi muito importante na revolta dos Malês, não foi? Ela tinha esse trabalho, ela sabe escrever e tal, né? Enfim, depois você vai procurar a história de Luiz Gama, né? Tá tudo aí nessas histórias apagadas que a gente tem. Ainda continuando nessa discussão, trouxe para vocês um trecho da Notícia Preta, né? Covid-19, o Brasil já tem 13 milhões de desempregados, a população negra é a maioria, segundo dados do IBGE. Uma pesquisa realizada pelo IBGE no final de setembro mostra que a população brasileira desempregada chegou a 13 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho de 2020. Houve um aumento de 561 milhões de pessoas desempregadas. Aí, historicamente, a maior taxa de desocupação é entre os pretos e pardos. E aí isso bate também com o que o Igor comentou sobre o MEI, né? Sobre o microempreendedor. O mercado informal, né? O mercado formal não absorve a população negra, porque a gente tem essa estrutura racista, e aí ela é uma população muito impulsionada ao empreendedorismo, né? E a gente precisa ter um cuidado para não romantizar, né, essa ideia, porque a gente está falando de uma estrutura social. Te falei que eu só vou jogar, daqui a pouco tô acabando a aula, você vai fazer seu raciocínio aí para pensar se é gênero, raça ou classe no Brasil. Te jogo aqui, relatório revela que ao menos 58% dos acusados foram identificados por engano. Defensoria do Rio de Janeiro, relatório da Coordenadoria de Defesa Criminal da Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça aponta que houve erro em pelo menos 58 casos de reconhecimento fotográfico que resultaram em acusações equivocadas e mesmo na prisão de pessoas que nada tinham a ver com o crime. Baseado em informações apresentadas por defensores de 19 varas criminais do Estado de junho de 2019 a 10 de março de 2020, o levantamento reforça mais uma vez o impacto do racismo estrutural. 70% dos acusados por engano eram negros. Você deve ter visto algumas matérias sobre isso. A Elisa Lucinda, uma escritora e atriz que eu gosto bastante, muito importante, fez uma live recentemente, ela comenta sobre isso, né? Ela vai dizer assim, as pessoas acham, elas não nos olham, ela fala assim, tipo, ela frequentemente é confundida com a Zezé Mota, né? Lázaro Ramos é confundido com outro ator, Leandro Firmino, acho que é esse o nome do outro ator, perdão. Enfim, o que ela vai problematizar, e aí acho que Igor, né, como um homem negro, deve ter muito mais histórias do que as que eu conheço, né? Vocês são irmãs? Vocês são irmãos? A pessoa ela é negra e eles já acham que é igual. E não é igual, você fala assim, não é possível que estão confundindo, né? E eu costumo sempre brincar que pra mim não há nada mais parecido do que uma turma de odonto, por exemplo, né? Assim, não é possível que as pessoas confundam e as pessoas confundem, e aí é isso, né? O negro é sempre colocado, falando, vai trabalhar isso, tem um dos maiores especialistas em falão no Brasil, é um rapaz, Davidson Faustino, pô, bem interessante, não sei se você conhece, ele vai comentar isso, eu fiz um curso dele, ele comenta isso, né? Como o negro é sempre colocado dentro de uma coletividade e o branco dentro de uma individualidade, isso é racismo, né? Então, o branco vai ter sua humanidade ali garantida, o negro vai estar sempre dentro dessa coletividade. Sabe quando você escuta assim, eu já ouvi isso de algumas mulheres negras, até falam assim, eu tive experiências horríveis com homens negros, por isso que agora eu namoro branco. Aí eu falo, você não teve experiência ruim com o homem branco, né? O homem branco, a experiência ruim não é coletivizada. Mas quando você fala do homem negro, é sempre coletivizado, sabe? Tinha que ser preto, enfim. O que eu quero dizer com isso, né? Pegando o fio da Elisa Lucinda,
Ela vai comentar assim: as pessoas não nos olham. As pessoas não nos olham. Elas não olham pra gente. E aí ela vai fazer essa relação da confusão dela com a Zezé Mota ou com outras atrizes negras para o reconhecimento fotográfico, né? Não olham a característica, não olham, as pessoas negras não são olhadas de maneira geral. Então, para a população brasileira que é racista, negro é tudo igual. E aí você tem uma série de equívocos do reconhecimento fotográfico, né? Foi essa pessoa que te assaltou? Foi. E aí você tem um número enorme de equívocos que não é só, acho que é importante a gente pautar isso, não é só um equívoco do reconhecimento, não é só um equívoco da polícia, porque assim, você tem o policial, aí você tem a polícia, sei lá, militar, se foi que pegou, aí você tem a civil que comete erro, aí você tem o Ministério Público que comete erro, porque ele aceita a denúncia só por essa prova do reconhecimento fotográfico, e você tem o juiz que dá a condenação só com essa prova do reconhecimento fotográfico. Mesmo você tendo, inclusive, decisões de instâncias superiores, como a STF, falando para não se utilizar só do reconhecimento fotográfico como prova para condenar alguém, para prender alguém. Mas a gente tem isso no Rio de Janeiro, por exemplo, sendo colocado sistematicamente, né, como prática. Teve uma matéria enorme do Fantástico há alguns meses sobre isso, bem interessante, porque aí o Fantástico vai questionar, né, o Ministério Público e tal. Fica todo mundo com saia justa, né? Porque o Brasil é um país interessante, né? Ele tem racismo, mas ele não tem racista, né? E é isso. Aí a gente tem essas questões. Já estou terminando, prometo. Última matéria, né, dessa leva. Negro tem 2,6 vezes mais chances de ser assassinado no Brasil, né? E aí você vai refletir em cima disso tudo, continua com a pergunta, né? Gênero, raça ou classe. Depois você dá uma olhada, qual quadro de insegurança alimentar o Brasil vive na pandemia. Desemprego no Brasil, dados do desemprego, se entrar no site do IBGE ele vai atualizando, então, claro que quando eu compilei dei print nessa tela já não são os mesmos dados. E finalizo aqui, deixo para você pensar, porque eu tô falando isso, né? Se a gente pegar todos os problemas do Brasil, todos os problemas, Leandro, todos os problemas do Brasil, todos os temas que tem a ver, que caem no Enem, a gente vai ver que a população racializada é que mais está tendo impacto desses problemas, tá? É essa a ideia, por isso a aula de hoje, para você pensar as questões sociais no Brasil, as questões raciais, as questões de gênero, elas estão inclusas aí nessa dinâmica de reflexão. Até! Aula ruim de dar, né, gente? Eu sei, mas é pra gente pensar. Até a próxima!